os desafios da caminhada mediúnica. Nós vamos aqui fazer, de forma resumida, um apontamento da narrativa de Humberto de Campos no livro Reportagens de Além-Túmulo, no capítulo Vidência Esquecida. Livro este, Reportagem de Além-Túmulo, do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando, na sua narrativa, Humberto de Campos diz que Benício Fernandes era um frequentador assíduo de uma casa espírita. E sempre lá comparecia de forma a participar daquelas reuniões com seus bons pensamentos, com seus bons sentimentos. Logo de início fechava seus olhos, buscava uma concentração íntima para que pudesse vibrar por todos, pela reunião, pelo mundo. Mas Benício Fernandes não escondia de ninguém o seu desejo íntimo e que agora ele, então, divulgava, por assim dizer, aos seus irmãos de caminhada, que era o de ter contato direto com os espíritos. Ele que até então não havia se categorizado como médium, embora participando variados anos daquelas reuniões espíritas, nada sentia. Apenas fechava os olhos, baixava a cabeça, entrava em concentração, mas ao final da reunião, quando ali então alguns perguntavam, sentiram alguma coisa, viram alguma coisa? E a dona Maria então dizia que tinha visto alguns espíritos. O seu José declarava que tinha ouvido alguns diálogos, algumas conversas dos espíritos ali presentes. O seu Abelardo comentava então acerca de luzes que haviam permanecido no ambiente. E quando perguntavam a Benício Fernandes, ele então dizia: não vi nada, não ouvi nada, não senti nada, acho mesmo que sou uma pedra. Este tipo de situação, segundo Humberto de Campos na sua narrativa, foi se instalando em Benício Fernandes como um processo de influência espiritual sutil, tornando-se ele uma presa fácil da influência do mal, dos espíritos que ali compareciam então, e embora ele fosse um homem bom, mas agora a sua irritação, o seu excessivo desejo de tornar-se médium sem sê-lo, embora ele participasse muito das reuniões, sem que ele naturalmente soubesse disto, e possivelmente por falta de um conhecimento dos fluidos, magnetismo, das energias, aquilo foi se instalando quase como que um processo obsessivo. A espiritualidade amiga, procurando então contemplar aquele companheiro que vinha dando a sua contribuição ao longo de anos, com as suas vibrações, com as suas energias, e tornando-se sim um próprio intermediário entre o mundo dos encarnados e o mundo espiritual, com as suas doações de energias, de forma a auxiliá-lo. Numa noite, quando ele buscando o sono do corpo físico e o espírito então semi-liberto do corpo físico, no campo dos sonhos, ele participou de um momento, de uma reunião em que uma entidade amiga o visitou. Ele então, ao se deparar com esse espírito neste encontro, diz ao espírito: que bom, estou vendo o espírito. E aquele benfeitor amigo então diz: mas não tenho conhecimento de que o irmão tem a prova da cegueira na terra. Não, eu vejo. Mas eu estou dizendo de ver os espíritos. Sim, disse o benfeitor amigo, tens visto os espíritos todos os dias, apenas eles estão encarnados ou reencarnados, revestidos de uma roupagem física. Mas Benício Fernandes, tendo a oportunidade daquele encontro, daquele diálogo, disse então que o seu desejo era ver os espíritos protetores, aqueles que nos protegem os dias, os amigos espirituais, verdadeiros anjos de guarda, sentinelas de amor e de caridade que ao nosso lado estão. E aquele espírito amigo disse então: pois é, sua mãe que mora em sua casa, junto com o companheiro, é um espírito protetor. Todos os dias, quando você amanhece, acorda, ela já está acordada, sentada na sala, naquela cadeira de balanço, fazendo o seu crochê. E ela é um espírito protetor. O seu tio, que ali mora também em sua casa e colabora com o próprio pão de cada dia na casa, é um espírito protetor. Benício pensou, segundo Humberto de Campos, mas ainda disse: mas ver os espíritos dirigentes, que dirigem os trabalhos, que chegam nas nossas casas espíritas muito antes de nós, na verdade lá permanecem, que dão as nossas instruções, que oferecem-se todo ao trabalho. Esses espíritos dirigentes, eu queria poder vê-los, eu queria poder ouvi-los, manter um contato mais direto. E o benfeitor amigo disse: Benício, os espíritos dirigentes que fazem parte da tua vida, o dirigente da tua oficina,
do teu pão de cada dia do trabalho, onde você participa profissionalmente. É um espírito dirigente. Lá está ele para dar diretrizes, para oferecer um roteiro, para agasalhar os seus colaboradores todos os dias com o seu carinho, com as suas ordens naturalmente, com a organização do trabalho, mas é um espírito dirigente. Tanto quanto o dirigente da casa espírita. Aquele presidente ou os diretores da casa são espíritos dirigentes. Lá estão labutando, trabalhando. Vinícius, a esta hora, praticamente já havia entendido a mensagem, mas deu uma cartada final. Os espíritos perturbados, complicados, os espíritos em sofrimento, os espíritos que necessitam do agasalho do nosso abraço, que vontade de poder vê-los, abraçá-los com as minhas energias, poder ouvi-los nas suas lamúrias, nas suas angústias, nas suas dores, nas suas lágrimas. Benício, os filhos que Deus te enviou são meninos e meninas jovens que estão dentro de tua casa necessitando da sua orientação. Muitos deles trazem também angústias, problemas, dificuldades, desacertos íntimos e necessitam do agasalho do teu coração. Benício, então, a esta hora, neste seu contato espiritual, durante o processo de semi-êxtase do espírito, pelo campo do sono e dos sonhos, chorou copiosamente, porque havia se esquecido desta evidência. Querendo tanto ver os espíritos desencarnados, esqueceu-se daqueles espíritos que viviam ao seu lado, embora reencarnados, mas também espíritos, filhos e filhas de Deus. O relógio despertou e ele então acordou. Limpou seus olhos, de modo a ver, realmente ter contato com aquele novo dia, passou pela sala, buscou a bênção da mãe, perguntou pelo tio que já havia saído para o trabalho e ainda conseguiu chegar à cozinha, onde os filhos ali estavam se preparando para ir à escola, e abraçou-os e jamais se esqueceu desta evidência. Nós colocamos os nossos princípios basilares do Espiritismo, tanto quanto esta narrativa, que fizemos naturalmente de forma breve e que os irmãos poderão ver depois com maiores detalhes, em reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos, Chico Xavier, capítulo Vidência Esquecida, a história de Benício Fernandes. Simplesmente para dizer que todos sofremos, numa forma ou num grau qualquer, a influência dos espíritos. E embora todos não se transformem em médiums de uma forma ostensiva, todos, por assim dizer, somos médiums. E quem diz isto é justamente Allan Kardec, no livro dos médiums, quando ele fala dos médiums, que vamos aqui repetir, ipsis literis, ipsis verbis, o que diz Allan Kardec. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Então, repetindo, esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível.